Vamos abrir nossas Bíblias no quarto livro, livro de Números, capítulo 33, verso 6. Números, capítulo 33, verso 6. Todos acharam? Podemos ler então. E partiram de Sucote e acamparam-se em Etã, que está no fim do deserto. Agora vamos abrir nossas Bíblias no livro de Êxodo. Só voltar 2 livros. Livro de Êxodo, capítulo 13, versos do 17 ao 22. Livro de Êxodo, capítulo 13, versos 17 a 22. Tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e torne ao Egito. Porém, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito. Também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo, certamente Deus vos visitará. Daqui, pois, levai convosco os meus ossos. Tendo, pois, partido de Sucote, acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. O Senhor ia adiante deles durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Amém. Vamos orar. Querido Pai Celestial, Senhor, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus que cuida do seu povo. O Senhor se preocupa com cada detalhe, Senhor. Senhor, como diz a Tua palavra, todos os fios de cabelo da nossa cabeça são contados. Ó, bem valeis mais do que muitos pardais. Senhor, não há motivo para estarmos ansiosos de coisa alguma. Nosso Pai Celeste sabe o que nós precisamos. Ó, e Ele cuida de nós. Assim como o Senhor guiou, Senhor, o povo de Israel no deserto, o Senhor fez grandes coisas para que eles fossem guiados ao propósito. O Senhor também hoje tem guiado a sua igreja. Ó, Senhor, nós queremos ser esse corpo, Senhor, que reage, que responde às responsabilidades que o Senhor nos deu. Senhor, queremos, Te entregar as nossas afeições, entregar o nosso coração a Ti, Senhor. E que o Senhor seja o primeiro lugar em nossas vidas. Senhor, que não haja nenhum concorrente, Senhor, em nosso coração. Senhor, seja o único, Senhor. E o primeiro ali. Em nome de Jesus, amém. Amém. Irmãos, as 42 jornadas do povo de Israel no deserto, como já foi falado, elas dizem a respeito da experiência cristã. Desde o princípio
até a plenitude de Cristo. Então, basicamente, tudo que a gente for experimentar está relatado ali. O Senhor deixou aqueles exemplos para que nós não repitamos os mesmos erros, né? Então, essa é a terceira jornada. Já falamos das primeiras duas. Ramsés, eles ainda estavam no Egito, a primeira jornada. Sucote, segunda jornada, na fronteira do Egito. E hoje é a terceira jornada, o nome dela é Etã. E é interessante que no livro de Números, capítulo 33, versículo 6, né, verso 6, que nós lemos, no finalzinho do livro tem um trechinho adicional ali muito interessante. Ele fala, no final do verso 6, são detalhes, a palavra de Deus inspirada, cada detalhe é importante. Fala, né, acamparam-se em Etã, que está no fim do deserto. Essa tradução não está muito boa, mas aqui em Êxodo 13, ela deixa um pouquinho mais claro, quando menciona Etã aqui no versículo 20. Tendo, pois, partido de Sucote, acamparam-se em Etã, à entrada do deserto, ou à beira do deserto, né, como outras traduções traduzem muito bem. Então, eles ainda não haviam entrado no deserto. Etã, eles não estão propriamente no deserto de maneira plena, mas eles já deixaram o Egito. E, meus irmãos, essa mensagem referente a Etã, ela é muito preciosa. Ela é muito preciosa, ela fala algo que todo cristão, se não já passou, está passando ou ainda vai passar. Lembrando que ainda é o começo das jornadas, eles ainda nem tinham passado pelo Mar Vermelho, Deus ainda nem tinha revelado o seu propósito de maneira explícita para eles, como vai ser mais para frente no Monte Sinai, dizendo para eles que eles são reino de sacerdotes, nação santa. Ainda nem tudo isso tinha sido revelado para eles, mas Deus já estava agindo e agindo muito. Deus tinha muito amor, e o amor de Deus é um amor muito cuidadoso. Deus, ele é detalhista. Deus se preocupa com detalhes. Então, eles ainda não tinham entrado no deserto. Como o versículo... antes de entrar propriamente nesse versículo de Êxodo, é interessante que o caminho tradicional para você sair do Egito, o caminho mais rápido para você chegar em Canaã, seria margeando a borda da praia, né? E que o versículo 17 aqui de Êxodo fala que é o caminho do país dos filisteus. É um caminho, esse caminho cheio de poços no caminho. Mas Deus não fez eles irem para lá. Cuidado de Deus. Isso é muito cuidado da parte de Deus. Porque Deus deixa claro que uma hora eles iam ver a guerra. E se eles já tivessem visto a guerra ali, eles tornariam para o Egito. Irmãos, a guerra, todo cristão, ele nasce, uma vez que você crê no Senhor, você já é colocado para dentro de uma guerra. Claro que essa guerra, ainda nós não enfrentamos ela em plenitude no início da nossa vida cristã. E se nós víssemos quão estrondosa essa guerra em plenitude, talvez nós poderíamos ter essa mesma atitude de recuar. Por isso Deus é muito cuidadoso, Ele nos leva para os melhores caminhos. Então, é interessante também que o guia do povo de Israel, escolhido por Deus, Moisés, por que ele não levou o povo para lá? Claro que tem essa questão da guerra, mas também porque Moisés, como a gente conhece a história dele, ele aprendeu toda a ciência do Egito. E dentro das ciências do Egito, há treinamento militar. Então, há muitas coisas a dizer a esse respeito. Então, Moisés sabia o caminho que os militares do Egito iriam. E justamente ele não levou o povo para aquele caminho mais fácil, como que para desbaratinar o exército egípcio, já prevendo com muita prudência o que poderia acontecer, e de fato aconteceu. Então,
são detalhes muito interessantes. Por que é interessante mencionar cada detalhe desses? Porque muitas vezes a nossa visão a respeito de toda essa saga do povo de Israel, que a palavra de Deus diz que é exemplo para nós, a quem os fins dos tempos têm chegado, nós podemos levar isso de maneira leviana e deixar passar algo que poderia ser muito, muito importante para as nossas jornadas. Jornadas que não são apenas como cristão individualmente na nossa vida diante de Deus, mas como assembleia, né? Deus tirou um povo do Egito e os congregou como assembleia, e Deus também nos congregou aqui como assembleia. Então, tudo isso também tem significado para nós aqui nos nossos dias, né? Não é apenas uma história que aconteceu, claro que é uma história que aconteceu, de fato, são fatos, mas isso traz sim lições valiosíssimas para nós. Então, eu falei a questão de ver de maneira leviana. No meio cristão, quem é que não já ouviu, né? Muitas vezes com tom de crítica ou de riso, esse povinho, né? Esse povinho aí, poxa, era para eles ter passado ali em 11 dias, um mês, um ano para chegar na terra. Pô, precisava demorar tudo isso? Irmãos, Deus não age na correria. Deus sim, Ele cumpre os seus planos, mas tudo é no tempo, no modo e no propósito dEle. O nosso coração é muito apressado. Muito apressado. Nós queremos ver resultados instantâneos em nossa vida. Isso também é fruto da nossa cultura onde nós vivemos. Cultura de correria, o ritmo alucinado, galopante, onde nada para. E Deus, Ele vai tratar coisa por coisa, detalhe por detalhe. Eu não vou entrar na próxima jornada enquanto aquilo que eu tinha que aprender na jornada anterior eu não tiver aprendido. Deus, Ele não tem pressa. Geralmente a pressa quem tem somos nós, né? Tem muitos até sistemas religiosos por aí que estão fazendo campanhas e campanhas para tentar trazer Jesus na marra, né? Apressar. Claro que a palavra fala sobre apressar, mas não da maneira como é feita, muitas vezes no sistema religioso, né? E nós queremos coisas instantâneas, né? É um cristão miojo, né? Você coloca o miojo em 2, 3 minutos já está pronto. A vida cristã não é assim. Deus requer exclusividade do nosso tempo, dos nossos pensamentos. Ele quer, como foi orado aqui essa noite, que nós nos concentremos nele. Ele não quer rivais no nosso coração. A mínima coisa que pode haver em nós pode ser um empecilho para que eu toque nele. Então que nada exista entre nós e o Senhor. E nada pode ter o valor, nada tem o valor que Ele tem. Nada se compara, nada tem equivalência com Ele. Então Deus, Ele é muito cuidadoso. A guerra seria inevitável e não nos enganemos, vamos passar por guerra. Mas Deus nos coloca pouco a pouco. Deus nos coloca nos terrenos mais adequados de acordo com a nossa jornada cristã. Então, no versículo 18, né? Fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, outras traduções, Mar dos Juncos. E arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito. Aí tem a questão dos ossos de José. E aqui fala, tendo pois partido de Sucote, entraram em Etã, a entrada do deserto. O versículo 21 é muito íntima, essa relação demonstrada que o Senhor tinha com esse povo. Era o povo do Senhor. Deus não tratava aquele povo como funcionários de uma empresa. Deus tratava aquele povo os cortejando a cada momento, dando benefícios para eles. Porque Deus, Ele é muito meticuloso. O Senhor ia adiante deles durante o dia numa coluna de nuvem. A coluna de nuvem, né, uma nuvem, aqui espiritualmente falando, ela é algo que traz chuva, né? Então a chuva, principalmente para quem estava em um lugar como eles estavam, né, saindo da região ali do Egito, que a gente sabe que é quente, qualquer água refresca.
Então essa nuvem serve de refresco. Muitas vezes na nossa vida, né, não só individual, mas também como assembleia, nós passamos por um momento de calor. E essa nuvem, né, que Deus traz, vem nos trazer esse refresco tão necessário. Esse descanso, esse repouso. E chuva é bênção, né? E além da coluna de nuvem, e para que serve essa coluna de nuvem também? Para os guiar. Essa nuvem também guiava o povo. Ou seja, isso traz segurança para o povo. Você vê uma nuvem os guiando pelo caminho e durante a noite numa coluna de fogo. O que o fogo faz? Ele aquece. Muitas vezes a nossa vida cristã também pode estar passando por momentos de frieza. E o Senhor vem como fogo para aquecer o nosso coração. Ele é completo. Ele tem um suprimento para cada necessidade do seu povo. Para também os alumiar. Então, ou seja, vem como luz. Muitas vezes nós estamos em trevas, em noite. Nós não estamos vendo as coisas acontecer na nossa vida, acontecer na nossa assembleia, acontecer com todo o corpo de Cristo na terra. E o Senhor, Ele vem com a luz. A fim de que caminhassem de dia e de noite. E aí o versículo 22. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Não são palavras fortes. A palavra nunca. Ou seja, eles sempre tiveram isso ao lado deles. Já parou para pensar? Então, muitas vezes nós temos uma visão leviana de que as coisas foram, talvez até por pouco se esmerar na palavra, né? Uma visão pouco detalhista de tudo isso que aconteceu. Então, nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Ainda aqui eles estão no início da jornada deles. No início da nossa jornada cristã, né? Principalmente quando nós somos cristãos novos, nós experimentamos muitas vezes isso aqui. De maneira palpável, nós sentimos o Senhor nos aquecendo, nós sentimos esse refresco. Qualquer coisa que um irmão te fala, né, já serve, já alimenta, e nós nos sentimos guiados pelos irmãos, pelo que os irmãos falam. Às vezes uma coisa tão simples que alguém fala traz tanto benefício para nós. Então o Senhor, aqui com o povo, no início da jornada, estava trazendo muito benefício para eles. Muito benefício. E esses benefícios da coluna de fogo e a coluna de nuvem permaneceram até o final. Então na nossa vida cristã nós sempre vamos ter benefícios da parte do Senhor. Como até um cântico antigo diz, né? Conta as bênçãos. Se você estiver desanimado, olha para trás, conta as bênçãos. Muitas vezes a gente só olha para o nosso fracasso e deixa de contar tudo aquilo que já aconteceu na nossa vida cristã, né? E isso nos encoraja, isso nos traz esperança. Olhar quanto o Senhor já nos abençoou. Muitas vezes é muito importante essa reflexão. Não como algo para você se autogloriar, né, e dizer eu sou bom, nada disso. Mas isso, muitas vezes, num momento de depressão espiritual, isso pode nos trazer alegria, pode nos trazer o vigor novamente. Então, por que o Senhor estava sendo muito detalhista, trazendo muitos benefícios para o povo? Eles estavam em Etã. Etã é exatamente a 20 quilômetros de Sucote. Eles saíram de Ramsés, 20 quilômetros até Sucote. E de Sucote para Etã são mais 20 quilômetros. Como eu falei, mais uma vez, vamos se atentar aos detalhes. Não vou falar de detalhes espirituais agora, falar de detalhes humanos que muitas vezes passam despercebidos, né? Justamente para mostrar como as coisas não são assim, do dia para a noite. Eles foram de Sucote para Etã de carro, de ônibus? Não foram. Quais eram os meios que eles tinham ali? A pé. E eles estavam simplesmente a pé, como jovens que andam rápido. O líder deles primeiro já tinha 80 anos, né? Moisés.
Ele conhecia, claro, o caminho, Deus colocou ele para guiar. Mas a gente pode considerar outros aspectos. Eles tinham crianças. Os irmãos que são pais, né? Eu sou pai há não muito tempo, né? Pouco tempo. A gente sabe que fazer algo com criança demora muito mais. Você está tentando fazer uma tarefa, você é interrompido 1 zilhão de vezes, né? E, claro, não é problema algum, você interrompe para socorrer a criança, para fazer o que for, mas isso atrasa a jornada. Você tem animais, eles tinham animais, pessoas que têm animais sabem, né? Tem que parar para o animal fazer a necessidade, você tem que alimentar, a mesma coisa com a criança. Eles tinham provisões, alimentos que eles estavam levando os despojos do Egito, ouro, N coisas que eles despojaram dos egípcios. Então não era uma caminhada de 1 hora, 2 horas. Era algo que, sim, de fato era para demorar. E de fato eles precisavam de um descanso. Eles precisavam, por isso que eram de acampamento em acampamento. Porque Deus olhava cada detalhe primeiramente humano daquelas pessoas. E todos aqueles detalhes humanos pesavam para Deus. E pesavam, claro, para Moisés e para os líderes do povo. Então, por isso, não podia ser rápido a estrada deles. E por isso também eles tinham que depender muito mais do Senhor. Os egípcios, provavelmente, eles deviam conversar isso entre si. Poxa, será que o Ramsés lá, ele se arrependeu de deixar a gente sair? Será que ele está vindo no encalço? E com certeza Moisés deve ter conversado com eles sobre essa possibilidade e de maneira prudente eles estarem se preparando para isso. Então por isso que o caminho que eles foram não era o caminho tradicional, a rota que todo mundo ia. Então, eles foram para um lugar, Etã, que não era deserto pleno, mas era um misto. Era um pouco deserto, você já tem areia fina ali de deserto já naquele lugar, mas você também tem um lugar plácido, terreno plácido, de terra, né? Mais fofa. Você tinha, não era tão abundante de alimentos e para pesca e outras coisas como o Sucote, mas você também tinha essas coisas em Etã. Então, assim, Deus conduz a vida espiritual de cada cristão, muitas vezes com benefícios, né? Todos esses que a gente fala, mas também Deus os treina. Deus também os estava colocando em treinamento. Deus não os jogou de uma vez no deserto. Toma aí, já entra no deserto, vocês são meu povo, vocês vão conquistar, aquela linguagem triunfalista que a gente sabe no que dá. Então, Deus fez o povo avançar passo a passo, um passo de cada vez, sem queimar etapas. Isso é muito importante. Por que também? Porque eles eram escravos. Jamais podemos nos esquecer de que eles eram escravos. A escravidão não é qualquer coisa. Você ter sido um escravo não é você simplesmente trabalhar com horas, depois, acabou meu expediente, eu vou lá comer um lanche, assistir um filme. Escravidão é algo terrível. Como já foi falado, a escravidão é você perder, muitas vezes, o seu direito de pensar, de ter uma opinião própria, você perder planos que você poderia ter, perder família, por conta da escravidão, por conta de mínimas coisas. Então, escravidão não é qualquer coisa, e eles eram escravos. A escravidão, ela não faz feridas apenas no corpo, você tomar chibatadas, mas a escravidão, ela faz feridas na alma. E essas feridas na alma, não basta passar um mertiolate, colocar um band-aid em cima que está resolvido. Muitas vezes são necessários anos para ser curada as feridas da alma. Então nós, como cristãos, Deus nos tirou do mundo, do sistema do mundo, tipificado pelo Egito.
Esse sistema não comportava apenas o trabalho ali, né? Mas muitas vezes nós ainda hoje podemos estar envolvidos de maneira demasiada, né? Com o ambiente de trabalho, né? Ou muitos cristãos até com a religiosidade, o sistema religioso. E se forem perguntar, e de fato é realidade, perguntaram em muitos lugares para cristãos, o que mais os feriu? Se foi o diabo, se foi N coisas. A resposta foi a igreja, foi o que mais me feriu. Então, no Egito eles tinham um sistema religioso ali, ditatorial. E muitas vezes nós, como cristãos, saímos de sistemas ditatoriais cristãos, onde os líderes agem como ditadores. Você não tem espaço para pensamento, você não tem nada. Você só é um escravo. Obedeça. Então Deus considerava essas feridas na alma do seu povo, tudo que eles viveram no Egito. E como a gente vê mais adiante nas jornadas, eles trouxeram a religião do Egito para o caminho do deserto com eles. Porque as feridas da alma não são sanadas de um dia para o outro, são anos para ser curadas. Muitas vezes a ferida pode estar aberta ainda. Então, uma pessoa que vive numa escravidão, ela vive num ambiente de confinamento. Ela está presa ali naquele ambiente. Ela não tem como sair e conhecer outras coisas além disso. E é por isso que todos os ex-escravos, se você fizer uma pesquisa, todos os ex-escravos enveredaram por 3 caminhos, basicamente, os 3 principais. Ou o primeiro, viveram uma vida denunciando a escravidão, denunciando os abusos que sofreram, que podem não ter sido só físicos, mas emocionais também, muito. Então, esse é o primeiro caminho que ex-escravos tomam. Qual é o segundo caminho? O segundo caminho que ex-escravos tomam é se tornar escravizadores. Tem uma figura simbólica até do movimento negro, Zumbi dos Palmares, todo mundo creio que já ouviu falar. Ele teve escravos depois de ter sido escravos, ele teve vários escravos. E não foi só ele, muitos outros escravos, né, ex-escravos, depois tiveram escravos também. Porque tudo que eles conheceram era aquele ambiente. E eles passaram a reproduzir aquilo. E o terceiro caminho que ex-escravos tomam é viver uma vida sem função. Como se diz por aí, viver a Deus dará. Sem responsabilidade e com hostilidade a qualquer forma de compromisso. Uma hostilidade total. Né? Agora que eu estou livre, eu vou esbanjar da minha liberdade. Qualquer coisa que alguém estiver falando que soe parecido com algo que eu já vivi, eu já saio correndo, porque isso me dá asco. Então esses geralmente são os 3 caminhos. Então Deus, como médico das almas, como o pastor daquele povo, como o Senhor das jornadas, olhava não apenas para a situação deles física, mas o estado da alma deles. As emoções não tratadas, os abusos sofridos, as personalidades fragmentadas, retorcidas. E Deus queria restaurá-los. Deus não os colocaria na guerra direto, sendo que eles estavam feridos ainda, machucados. Irmãos, eu muito me alegro, porque em Apocalipse fala de um versículo, né, que naquele dia o Senhor nos enxugará dos olhos toda lágrima. Então muitas coisas, muitas feridas abertas, né, naquele dia Ele vai enxugar. Ele vai enxugar nossas lágrimas. Daquilo que só a gente sabe.
Então, antes que eles fossem propriamente um reino de sacerdotes, um exército, como instrumento de julgamento de Deus, aquelas nações ilegítimas ali, que estavam ocupando aquela terra que era território deles, aquelas nações que já estavam com a iniquidade já no seu cume, no seu limite, Deus queria restaurá-los, fazer uma cura em seus corações. Eu queria ler um trecho aqui de um livro, onde os irmãos falam a respeito dessas questões, no meio cristão em geral. Você que é humano, enviaria seu filho para desempenhar qualquer tarefa, da mais simples à mais complexa, sabendo que ele está doente e ficará ainda pior ao tentar fazer o impossível? Mandaria seu filho ferido para a guerra? Ou o colocaria num ringue de luta para ser nocauteado sem temor algum? Nós, que somos humanos, temos entendimento para isso. Não teria Deus? Mas já reparou que algumas igrejas, desejam muito mais conquistar bairros, cidades, até nações, para restaurá-las através do poder de Deus, ao invés de conquistar e restaurar vidas? As vidas estão em baixa no meio da igreja. O ser humano perdeu seu interesse. A igreja, em algumas ocasiões, tem se tornado uma instituição que não dá valor ao que Deus mais preza. Vidas têm sido lançadas em folhas de contabilidade, representando receita ou despesa, ou fazendo parte de balanços estatísticos de crescimento, rotatividade ou diminuição de membros de uma comunidade. O problema do corpo de Cristo, a igreja, é hoje bem mais profundo do que a aparência mostra. O rebanho está muito ferido. Esse é o nosso primeiro fato. De cada 100 e-mails que recebemos hoje, os autores do livro, 70 deles se referem a problemas e mais problemas, de todos os tipos, mas particularmente pessoais e familiares, abrangendo cunho espiritual e emocional. Mas esse medidor da igreja só existe porque está sendo feito a portas fechadas, pela rede da internet. Abertamente, quem fala sobre isso? Geralmente os sorrisos e os améns e aleluias são as fachadas que encobrem as feridas. Seja por orgulho próprio ou vergonha, por meio das acusações e dos julgamentos que sempre existiram em nosso meio, a verdade é que essas chagas profundas estão sendo ocultadas. Só vem à tona nessa circunstância, pela internet. Isto é, quando as pessoas sabem que estão invisíveis. Tantas e tantas estão desesperadas e não sabem a quem recorrer. Pouquíssimas delas pensam em procurar o próprio pastor ou alguém de sua comunidade, sua própria igreja. Ou então dizem já o ter feito, mas não receberam a ajuda de que precisavam. A igreja está ferida, mas os problemas estão escondidos embaixo do tapete. Como eles podem ser curados assim? Não se prega sobre isso. Não se fala das feridas do corpo de Cristo. É que discorrer a respeito vai trazer uma responsabilidade sobre os líderes da igreja, responsabilidade que talvez alguns não estejam dispostos a assumir. O Senhor instituiu a igreja para ser um lugar de encontro com Ele, de refúgio, de cura, de vida em abundância, de transformação, de restauração. Mas em linhas gerais, claro que muitas dezenas se salvam desse diagnóstico triste. As igrejas estão longe de ser assim. Em sua maioria, como consequência de estar fora de foco, as ovelhas estão doentes. E estão doentes porque os líderes, na maioria, também estão doentes. Olhando para o lado errado da história, agindo na carne e escondendo suas mazelas pessoais e familiares. Pessoas sem unção estão desempenhando papéis errados muitas e muitas e muitas vezes. O rebanho está ferido e os líderes também. A igreja doente é somente o reflexo daquilo que acontece nos corações e nas vidas. Se o corpo de Cristo está tão ferido e doente, é porque as vidas estão feridas e doentes, e não encontram quem cuide delas e as sare. Perceba que no meio disso tudo, nessa coisa de querer fazer parecer que está tudo bem, os cristãos estão perdendo seus referenciais. As feridas são tantas e doem tanto,
que já não sabemos bem o que esperar de Deus. Será mesmo tudo verdade? Tudo em que temos crido, podem pensar muitos. Enterrados com a cabeça no travesseiro, num devaneio impróprio, seria conflituoso demais pensar demais nisso. Mas a verdade mesmo é que a disparidade entre o que se prega e o que se vive gera um conflito interno, conflito que ninguém nunca menciona, mas ele existe. Portanto, antes de mais nada, vamos chegar a essa conclusão de uma vez por todas. A questão é que não o conhecemos de fato, não conhecemos a Deus. E não usufruímos da vida que Ele tem para nos dar. Porque alguma coisa está muito errada em algum lugar. Não temos conquistado quase nada, não temos vivido quase nada de empolgante na nossa vida cristã. Nada ou quase nada há para contar sobre o verdadeiro e imensurável poder do Altíssimo. Por que Ele não se manifesta? O sobrenatural de Deus é quase imperceptível hoje em dia. Não vemos manifestações poderosas dele. Igrejas, por vezes, começam muito bem, centradas no alvo e em Deus. Daí prosperam. Quando prosperam, acabam por esquecer-se de quem as fez prosperar e principalmente de que ainda estão numa igreja. Os líderes passam a dirigi-la como uma empresa. Quanto entrou de dinheiro, quanto saiu, o que fazer para atrair mais membros e como ganhar mais para crescer ainda mais. Crescer? Crescer para quê nesse caso? Muitos pastores aparecem uma vez por semana na igreja para pregar e só. Suas ovelhas não conseguem aconselhamento ou ajuda de qualquer espécie. Não conseguem nem sequer falar com os líderes, pois eles estão ocupados demais com os assuntos da igreja, blindados, né? Ou, alguns casos até com seguranças. Fato é, irmãos, tem tido uma onda avassaladora. Esse ano bateu o recorde de pastores que se suicidaram até. Quando conseguem, percebem que esses líderes não querem realmente saber delas, das ovelhas. E se o assunto for problema, especialmente, eles apenas oram e fazem promessas que não pretendem cumprir. O mal das ovelhas abandonadas só tem crescido. Ovelhas só não são abandonadas se tiverem muito dinheiro. Falemos a verdade, não estamos tratando com crianças na fé, assim esperamos, mas com cristãos maduros que almejam acertar. Sabemos da nossa realidade. Evidentemente, esse traço não reflete o todo, graças a Deus, mas parte, e temos que nos centrar na parte podre, na parte ferida da igreja, para assim poder trazer luz onde há trevas, com o propósito de restaurar as feridas. Poucos líderes anelam ter por missão envolver-se demais com o rebanho de forma pessoal, para cuidar dele, acompanhá-lo de perto. Não, há problemas difíceis demais que vão requerer acompanhamento muito próximo ou prolongado. Há doentes, há famílias desmoronando, há dúvidas e mais dúvidas sobre a Bíblia. Há histórias e mais histórias para serem ouvidas com ouvidos abertos e coração enternecidos. Não, é trabalho pesado demais, de fato. O apóstolo Paulo que o diga. Isso é o que temos visto e ouvido, assim está a parte ferida do corpo de Cristo. Desvirtuadas, enlouquecidas, correndo atrás do vento, perdendo tempo, desviadas do alvo, do centro da vontade do Senhor. Não mais se estribam em sua palavra, mas em vaidades humanas. A insistência da inversão de valores tem gerado um corpo fraco, pois as vidas que o compõem estão igualmente fracas e frágeis, desorientadas, mal cuidadas, dispersas. Por isso o corpo está desconectado entre si e desconectado de Deus. Um corpo doente, vagando pelo deserto, achando que o deserto é tudo que há. Muitas vidas estão sempre na igreja, envolvidas com 1000 trabalhos, 1000 ministérios, mas estão vazias, pois não há onde buscar alimento sólido. Minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e a sua obra. Estamos sem alimento verdadeiro quando não fazemos a vontade de Deus. A igreja desviada do rumo geralmente se perde em si mesma e nas suas próprias vontades. Não tem como oferecer alimento a si e às ovelhas, pois a fonte eterna vem do alto. Andando horizontalmente, não vemos como alcançar a comida, que só se conhece e se tem ao pensar e andar verticalmente. Afinal, o maná caía do céu, não é? Então, isso são fatos no meio cristão. Muitos de nós somos como esses ex-escravos, tomando atitudes de ex-escravos, com feridas na alma,
mas o Senhor quer restaurar cada uma. Então, por isso é muito sadio, né, o que tem sido promovido, dessa união de estarmos juntos, curando uns aos outros, levando a carga uns dos outros. Não adianta tentar querer ser o Atlas, né? Quem conhece da mitologia, tentar levar tudo nas suas costas sozinho. Nós somos um corpo. E Deus nos colocou nessa assembleia para isso. Para nós levarmos a carga uns dos outros. É difícil, a porta é estreita. Não ia ser fácil. Mas se Deus nos colocou junto, né, de cada irmão amado aqui, é porque Ele quer que nós cheguemos lá juntos. E é juntos que nós vamos curar reciprocamente as nossas feridas. Então, o povo era um povo de ex-escravos, Deus considerava isso. Espiritualmente, eles estavam vulneráveis e passivos. Vulneráveis a toda a programação do Egito e passivos, né? Sem personalidade própria. Toda a unidade que Deus quer no seu corpo, não é uma unidade na uniformidade. Deus não quer uma massa uniforme de pessoas, espectadores, que simplesmente vêm para ouvir, vêm para receber algo. Mas Deus quer pessoas, sim, com muita personalidade, mas com personalidades de joelhos perante aquele que é digno. Então a unidade do povo de Deus é uma unidade na diversidade. Ex-escravos perdem a personalidade. O que Deus estava fazendo com aquele povo ali era restaurando a personalidade individual de cada um. Para que uma vez que cada um tivesse sua personalidade, o mesmo propósito em mente, ninguém poderia os deter. Não é à toa Josué e Caleb, no final, claro, da jornada, dizer afirmações tão ousadas. Como pão os podemos devorar. Quem é que pode falar isso, senão alguém cheio de personalidade inspirada por Deus? Alguém que possivelmente saiu do Egito como um escravo. Sim, saiu como escravo, como livre, né? Mas como ex-escravo. Deus vai restaurando a personalidade, vai mostrando para cada um de nós quais são os nossos dons, para que nós possamos o servi-lo em plenitude. E sim, possamos chegar a dizer com ousadia, assim como Caleb, como Josué, como pão a gente pode devorar aqueles gigantes. Eles não são nada para nós. Deus já anunciou a derrota deles. Graças a Deus. Quantos gigantes a gente não enfrenta, né, na nossa vida. Então Deus sempre considera o contexto. Deus nunca ignora o contexto onde nós vivemos ou a situação que nós estamos passando. Ele sempre considera, ele não esquece nada. Mateus fala, né, como foi orado, que todos os cabelos da nossa cabeça são contados. Ele atenta do céu. Então, Etan é uma palavra egípcia que quer dizer Edom. Etan é uma palavra de pronúncia egípcia que significa Edom. E o que é Edom? Né? Para não alongar muito, Edom é Esaú. Edom é Esaú. Então ali aquele território onde eles estavam, chamado Edom, Etan, que é Edom, até a pronúncia parecida, né? Etan, Edom, é um território desértico onde ficavam andando os beduínos ali, né? Árabes, os beduínos ficavam ali passando por aquele deserto, tinham caravanas e mais caravanas, e a maioria daqueles beduínos que estavam passando por ali vinham de Edom, que estava a nordeste, justamente dali da terra, da onde eles estavam, né? Então, para os egípcios e para todo mundo, aquele território ali era, aquilo ali é Edom, porque eles viram edomitas por lá. E Edom, como foi falado, é Esaú. Quem é Esaú? Esaú é aquele que nasceu do mesmo ventre que Jacó. E Jacó é Israel. E Israel entrou ali
no território de Edom, de Esaú. É significativo demais que no começo da nossa jornada cristã, Deus nos traz experiências muito fortes, muitas vezes, com a nossa família. Então, Edom, para dizer de maneira mais direta, né? E essa terceira jornada significa tratar com a parentela. Tratar com a parentela. E quando a gente fala de parentela, a gente não consegue lembrar outro que senão Abraão, né? Pai da fé, Abraão, depois veio Isaac, depois veio Jacó. E toda essa nação que estava passando ali depois. Então, Abraão, o chamado de Deus para ele foi: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. E a gente conhece a história que ele parou ali no meio do caminho, e o seu pai, Terá, enquanto o pai dele não faleceu, ele não prosseguiu a viagem. Então Deus quer trazer lições para nós a respeito do nosso lidar com a nossa família. Isso já no começo da nossa vida cristã. Tem muitas experiências de muitos cristãos em muitos lugares a esse respeito. Mas muitos, se você é um marido e sua esposa não é cristã, muitas vezes ela vai ser a barreira de resistência. Se você é mulher e seu marido não é cristão, muitas vezes ele vai ser. Se você é filho cristão e seu pai não é, muitas vezes ele vai ser aquele que vai ser a pedra no seu sapato, pode-se dizer assim, que vai tornar as coisas um pouco mais difíceis para você. Então, existem muitas experiências de muitos cristãos que foram até deserdados de suas famílias quando se converteram ao Senhor. No meio islâmico e no meio mais lá para o Oriente, budista e etc., de religiões hinduístas, muitos são deserdados por deixar a religião do país, a religião do povo. Então, muitos cristãos, no início da jornada cristã, nossos maiores problemas são com a nossa família. Por que isso? Porque esse é o melhor ambiente, um ambiente onde é familiar a nós, para que nós vamos pouco a pouco conhecendo a guerra. É um treinamento da parte do Senhor. Uma vez que nós aprendamos a guerra dentro da nossa casa, será muito mais fácil depois a gente lutar com aqueles que não são da nossa casa, né? Lembrando que quanto mais a gente soa no treinamento, menos sangue há na guerra. Então, tratar com a parentela. Irmãos, isso é muito delicado falar disso, né? É muito delicado. Mas por que o Senhor requer de nós esse tratamento com a nossa parentela? Porque Ele disse: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento. Amar Deus acima de todas as coisas. E claro, esse todas as coisas inclui a nossa família. Claro, existem muitos contextos onde a família se torna uma idolatria para as pessoas, né? E Deus não quer de maneira alguma que nós deixemos de amar os nossos familiares. Muito pelo contrário, né? Como diz o texto no Novo Testamento, de Timóteo: aquele que não tem cuidado dos seus, especialmente da própria família, tem negado a fé e é pior que o descrente. Mas a nossa família não pode ocupar um lugar que só pertence a Deus. Deus, ele tem que ter a primazia sobre as nossas vidas. Então é isso que trata Etan, de tratar com a parentela. As nossas afeições têm que ser dele. Eu queria ler um trecho de um outro livro, falando sobre as nossas afeições, e como Deus preza para as nossas afeições. Como é importante a afeição nossa para Deus. O aspecto de maior importância em nossa consagração, ou seja, você, uma pessoa consagrada a Deus, mas o aspecto mais importante desta consagração é a afeição. A autenticidade da consagração se avalia pela entrega da afeição. Esse é o verdadeiro teste. Para nós é relativamente fácil entregar nosso tempo, dinheiro, poder e inúmeros outros elementos. Já dar a Ele a nossa afeição é sobremaneira difícil. Isso não quer dizer que não amamos a Cristo.
talvez amemos muito ao Senhor. Todavia, se concedermos o primeiro lugar de nossa afeição a outrem, colocando a Cristo em segundo plano, ou se amarmos mais alguém ainda que amemos ao Senhor, ou se nós mesmos administrarmos nossa afeição, então o que damos a Ele não será consagração. É que não lhe entregamos nossa afeição. Todo crente espiritual reconhece que precisa oferecer primeiro sua afeição. Sem isso, na verdade, ele não entregou nada a Deus. Deus, o Pai, exige amor absoluto de seus filhos. Ele não deseja compartilhar nosso coração com mais ninguém, nem com mais nada. Mesmo que lhe demos a maior parte, ainda assim ele não fica satisfeito. Deus exige todo o nosso amor. Naturalmente, isso é um golpe fatal para o ego. O Senhor manda que nos separemos daquilo a que nos apegamos, porque isso divide nosso coração. Ele nos pede para amá-lo de modo completo e segui-lo com um amor sem limite. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Mateus 22, 37. A palavra todo mostra que cada uma das partículas do coração, da alma e do entendimento é para o Senhor. E, no entanto, quantas pessoas, além de Deus, os crentes amam devotadamente? Talvez seja um Isaac, ou um Jonatas, né? Isaac, no caso, um filho que é idolatrado, um Jonatas, um amigo, né? No caso, Jonatas era amigo de Davi, ou uma Raquel, uma esposa. Por essa razão, Deus insiste conosco para que coloquemos nossos amados sobre o altar. Ele não pode tolerar nenhuma concorrência. Como a obra de Deus tem sofrido por não deixarmos que o Senhor seja o Senhor das nossas afeições. Muitos pais se apegam aos filhos querendo-os para si mesmos, e com isso o reino de Deus sofre perdas. Inúmeros maridos e esposas não estão dispostos a sacrificar, por isso não há colheita. Um grande número de cristãos se apega tanto aos amigos que ficam inativos, deixando que seus irmãos lutem sozinhos na frente da batalha. É deplorável ver quantos pensam que podem amar seus queridos e ao Senhor simultaneamente, sem entenderem que amando aqueles não podem amar o Senhor. Se não pudermos dizer como Asaf: quem mais tenho eu no céu? Não há outro em que me compraza na terra. Salmo 73, 25. Estaremos continuando a viver no ego. Muitos crentes nunca chegaram a entender bem o quanto seus entes queridos podem impedir seu crescimento espiritual. Quando começamos a ter outras afeições além do amor pelo Altíssimo, vamos descobrindo pouco a pouco que ele deixa de ter importância para nós. E se os nossos entes queridos amam a Deus, é provável que nós o amamos por causa dos nossos queridos, e não por causa dele mesmo. Por isso, nosso relacionamento com o Senhor cai da esfera espiritual para a carnal. Jamais devemos amar a Deus por causa de qualquer outro ser. Devemos amá-los apenas por causa dele mesmo. Se amarmos o Senhor por causa dos nossos queridos, nossa devoção para com ele é governada por aquele a quem amamos. Então é como se Deus estivesse recebendo um favor, já que essa pessoa é quem direciona o nosso amor ao Senhor. Quando devotamos nossa atenção a alguém, dificilmente conseguimos conservar calmo o coração. Normalmente, nossas emoções nos agitam e buscamos com todo ardor agradar essa pessoa. Ademais, o nosso desejo de nos aproximarmos de Deus provavelmente será menor do que o desejo de estarmos com a pessoa amada. Sem dúvida nenhuma, numa situação dessas, o crente demonstra pouco interesse pelas realidades espirituais. Exteriormente, nada parece ter mudado. Interiormente, porém, seu coração está envolvido com a pessoa amada. Se o interesse espiritual não desaparecer por completo, com certeza ficará muito reduzido. Além do mais, o anseio do crente pelas vaidades deste mundo fica estimulado além dos limites. Desejando a atenção da pessoa amada, o crente buscará impressioná-la com os valores deste século, como moda, beleza e glória. Aí então abandona Deus e os seus mandamentos.
E na verdade, somente Deus pode satisfazer o nosso coração. Nenhum ser humano tem essa capacidade. O erro de muitos está em buscar nas pessoas algo que só pode encontrar em Deus. Então, Ele é o Senhor das nossas afeições. Entreguemos tudo sobre o altar. Como diz, os irmãos quiserem ler, né? Lucas 14, comigo, Lucas capítulo 14, versículo 26. São palavras do Senhor Jesus. É muito propício que o Senhor falou para o povo, ali no princípio, essa questão da família, porque eles acabaram de ser peregrinos. Lucas capítulo 14, versículo 26. Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Então a primeira coisa que o Senhor mostra quando nós somos peregrinos é o nosso trato com a nossa família. Então eu queria ler outros versículos com os irmãos para terminar, ainda falando sobre esse trabalhar de Deus. Deus nos coloca em experiência mista. Por um lado Ele está nos treinando, nos mostrando que o nosso apego familiar, ele tem um limite, que Deus ele tem que ser o primeiro lugar das nossas vidas. Por outro lado, Ele está nos trazendo os benefícios. Benefícios que nunca se apartarão. E benefícios que, como em Cântico dos Cânticos diz, né, são palavras de grande exultação. Vamos ler Cântico dos Cânticos, capítulo 1. Cântico dos Cânticos, capítulo 1. Lembrando que o livro de Cântico dos Cânticos também fala de jornada espiritual, fala de crescimento espiritual. Capítulo 1, verso 2 ao 4. São as palavras da noiva, né? Palavras para o noivo. Quando nós tocamos o Senhor, quando o Senhor muitas vezes nos dá a bênção, não há outra coisa a ser dita, né? Podemos ler juntos? Versículo 2 a 4. Beija-me com os beijos de tua boca, porque melhor é o teu amor do que o vinho. Suave é o aroma dos teus ungüentos, como um unguento derramado é o teu nome. Por isso as donzelas te amam. Leva-me após ti. Apressemo-nos. O rei me introduziu nas suas recâmaras. São palavras de êxito, uma alma em exultação perante o seu Senhor, que com certeza estava passando por experiências agradáveis. E o Senhor quer mesmo que nós o louvemos, né, como diz o Salmo, todo ser que respira louve ao Senhor. Nós devemos louvá-lo, sim, e muito, porque Ele é digno. Principalmente nos momentos de dificuldade. Clamar a Ele, tudo isso aqui. E, bom, aproveitando que está no livro de Cântico dos Cânticos, né, para mostrar como essa experiência que a amada estava tendo aqui era muito boa, uma experiência de benefício. No capítulo 3, versículo 3, só avançar algumas páginas ali, mostra um pouco do avanço ali da experiência dela. E isso também fala algo conosco, né? Como Deus, por um lado, nos dá experiências de benefício, mas também Ele vai intercalando com o treinamento. Então, Cântico dos Cânticos 3, versículo 3, diz o seguinte: encontraram-me os guardas que rondavam pela cidade, então lhes perguntei, vistes o amado da minha alma? Aqui ela pediu orientação para os guardas, né? É interessante, muitas vezes no início da nossa vida cristã, nós temos esse guardar, nós olhamos para muitos irmãos, muitas vezes como esses guardas, pedimos orientação,
Mas muitas vezes Deus nos faz passar por experiências como está no capítulo 5, versículo 7, de Cântico dos Cânticos mesmo. A gente acabou de ler um versículo que ela estava pedindo orientação para os guardas, né? Para achar o amado. E com certeza os amados, esses guardas podem ter conduzido ao amado muitas vezes. Mas no capítulo 5, versículo 7, a gente vê uma experiência bem diferente. Conforme a gente vai avançando na nossa vida cristã, o treinamento vai ficando mais puxado, mais difícil. Mas também a graça, ela superabunda. Ela é equivalente. Aliás, ela sempre vai além. Então, versículo 7 do capítulo 5 fala: os mesmos guardas encontraram-me os guardas que rondavam pela cidade. O que eles fizeram? Orientaram? Não. Espancaram-me e feriram-me. Tiraram-me o manto e os guardas do muro. Então, muitas vezes a gente pode passar sim por esse tipo de experiência, né? Muitas vezes, amados irmãos que a gente acompanhou na nossa vida, que a gente foi orientado, depois a gente percebe que eles começam a espancar a gente. Então, muitas vezes, Deus nos faz passar por esse tipo de experiência, para que nós não nos apeguemos a pessoas, mas ao amado da nossa alma. E que a nossa afeição seja só dele. Né? Então, nosso Senhor é como um tapeceiro, né? Eu lembrei agora de um cântico de um irmão, estou acabando já, e esse Senhor, como um tapeceiro, ele coloca fios claros, mas também fios escuros, né? Na nossa vida, não só na nossa vida individual, mas também na nossa vida como assembleia. E eu queria ler a letra dessa canção, né? O nome da canção é Tapeceiro. Ela fala assim: tapeceiro, grande artista, vai fazendo o seu trabalho, incansável, paciente no seu tear. Tapeceiro, não se engana, sabe o fim desde o começo. Trança voltas, 1000 desvios, sem perder o fio. Minha vida é obra de tapeçaria, é tecida de cores alegres e vivas, que fazem contraste no meio das cores nubladas e tristes. Se você olha do avesso, nem imagina o desfecho. No fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera para o meu bem. Quando se vê pelo lado certo, muda-se logo a expressão do rosto, obra de arte para a honra e glória do tapeceiro. Quando se vê pelo lado certo, todas as cores da minha vida dignificam a Jesus Cristo, o tapeceiro. Amém. Vamos orar. Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor é detalhista e o Senhor não esqueceu de nada, Senhor. Todas as coisas estão patentes aos teus olhos. Cada detalhe da nossa vida, Senhor, e da nossa assembleia, estão sob os teus olhos, sob os teus 7 olhos. Senhor, nada se perde. Senhor, muito obrigado, Senhor. Porque cada cabelo da nossa cabeça é contado. Que o Senhor não nos desampara, o Senhor não se esquece de nós. Nós somos o teu corpo, Senhor. Corpo que sim está ferido, está sangrando, Senhor. Mas pela ajuda do Espírito Santo, derramando esse azeite nas nossas feridas, nós somos restaurados, nós somos curados, nós somos sarados, Senhor, para poder te servir. Senhor, nós, assim como esse povo, Senhor, queremos celebrar festa ao Senhor. Ter uma adoração cada vez mais perfeita para Ti, que te agrade, Senhor. E conforme vamos te contemplando, Senhor, tirando o foco das nossas feridas, mas olhando para aquele que é o nosso médico das nossas almas, nós somos transformados de glória em glória. Senhor, leva a Tua igreja a olhar para Ti, Senhor. Leva a Tua igreja a olhar para Ti. Senhor, cura a Tua igreja, sara a Tua igreja, Senhor.
Ó Senhor, move-se entre o teu povo, Senhor. Senhor, nós confiamos em Ti. Nós Te amamos, Senhor. Muito obrigado, Pai. Amém.